do treinamento. Uma das que eu gosto de utilizar para corrigir o movimento é a cadência ou a velocidade de execução. Eu gosto de utilizar muito essa variável para fazer as correções dos movimentos. E o que eu mexo quando eu manipulo a velocidade de execução, basicamente seria a fase excêntrica do movimento. Então o que eu faço aqui? A gente tem uma forma, né, de colocar em dígitos ou números essa velocidade de execução. Podem ser em 3 números ou em 4 números. Eu gosto de colocar em 3. Tá? Então, por exemplo, você teria 1, 0, 1. O primeiro seria a fase concêntrica. O 2 seria a fase de transição. E o terceiro seria a fase excêntrica. Então, nesse caso aqui, você levaria 1 segundo para completar a fase concêntrica, 0 segundos de transição e 1 segundo para fazer a fase excêntrica. O total dessa repetição seria 2 segundos. Com 2 segundos, fica muito difícil de você corrigir determinado movimento. Então, o que eu gosto de fazer? Às vezes eu até mantenho o tempo da fase concêntrica, mas eu gosto de mexer no tempo da fase excêntrica. Então, por exemplo, você pode até fazer a concêntrica em 1, dar 0 de transição e colocar 3 segundos, por exemplo, na fase excêntrica. Então, nessa repetição aqui, você teria 4 segundos. 1 segundo na fase concêntrica, 0 de transição e 3 na fase excêntrica. Você teria 4 segundos de execução em uma determinada repetição. Se você fizesse, por exemplo, 10 repetições, você teria 40 segundos de execução. Nesse caso aqui, 2 segundos por repetição, você teria 20 segundos a cada 10 repetições. Ou seja, aqui você tem o dobro de estímulo. Então, por exemplo, se você está lá fazendo, o seu aluno está fazendo um agachamento, por exemplo, tá? O que você pediria? Para ele fazer, por exemplo, a fase concêntrica em 1 segundo, mas quando ele fosse fazer a fase excêntrica, ele levaria 3 segundos para completar essa fase excêntrica. Ou seja, ele leva mais tempo para descer, tá? E menos tempo para subir. Quando ele estiver fazendo essa fase excêntrica do movimento, você vai observar e você vai fazer as correções que forem necessárias. E como ele vai ficar 3 segundos realizando essa fase excêntrica, tanto você tem mais tempo para corrigir, quanto o próprio aluno ele também consegue ter mais concentração e atenção na execução desse exercício. Então, uma das coisas que eu gosto de manipular para fazer a correção desse exercício é aumentar o tempo da fase excêntrica do movimento. Tá? E logo, você aumentando o tempo da fase excêntrica, você aumenta não somente a sua capacidade de correção do exercício, mas você também aumenta o tempo sob tensão. Ou seja, você aumenta o estresse muscular através dessa manipulação da velocidade de execução.